Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Nossa saudação de paz e boa vontade a você que sintoniza a super rede Boa Vontade de comunicação em todo o Brasil e em todo o mundo, e que a partir de agora vai receber os esclarecimentos espirituais da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sempre a partir do Santo Evangelho e do Redentor Apocalipse de Jesus. E o espaço de hoje é especialmente voltado às questões das crianças, que são carinhosamente chamadas nas instituições da Boa Vontade de soldadinhos de Deus da LBV, Esperança do Mundo. Nós vamos trazer algumas perguntas. Para as respostas da religião divina, o irmão Alain Mateus, pregador ecumênico da religião do terceiro milênio. Irmão Alain, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. A todos vocês que nos acompanham, em especial os soldadinhos de Deus da religião do amor universal, que enviaram as suas questões à religião divina e têm esse interesse no aprendizado espiritual para colocar em prática cada vez mais no seio das suas famílias e também na sua vida aqui na Terra. Então vamos abrir os microfones para o protagonismo das crianças. O Leonardo Coelho, que tem 10 anos, e o Lucas Santos, que tem 7 anos de idade e moram em Paranaguá, no Paraná, tem uma pergunta para fazer. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Meu nome é Leonardo, tenho 10 anos, sou de Paranaguá. Hoje eu tenho uma dúvida. Antes de nascer, a gente que escolhe os nossos pais ou é Jesus? Obrigado, viva Jesus. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Meu nome é Lucas, eu moro em Paranaguá, eu tenho 7 anos e eu tenho uma dúvida. Quando a gente nasce em outro país ou a gente escolhe? Obrigado. Leonardo e o Lucas representando as nossas dúvidas também, não é, Mona? Vou repetir aqui a questão, são duas questões. O Leonardo querendo saber se, antes de nascer, se a gente escolhe os pais ou é Jesus quem escolhe. E o Lucas perguntando se a gente também escolhe o país em que vai nascer. Que interessante as perguntas que vocês trouxeram e são respostas para todas as idades realmente, né? Leonardo, a escolha que a gente faz dos nossos pais é uma escolha em conjunto. Em primeiro lugar, logicamente que participa Jesus, porque ele inspira o nosso coração às melhores decisões, ele inspira também o nosso anjo da guarda, os amigos da espiritualidade superior que vão ajudar nas melhores decisões, nas melhores escolhas que nós vamos fazer no mundo espiritual relacionadas à nossa próxima existência na Terra, que vai ser muito importante para a gente se aproximar dos ensinamentos divinos cada vez mais e das pessoas que estarão à nossa volta. E quem participa também são os nossos futuros pais, a nossa futura família na Terra. Então não é uma decisão sua isolada, não é uma decisão nossa isolada, é uma decisão que a gente toma em conjunto, porque a gente precisa escolher aceitar aqueles espíritos eternos afins a nós, nossos amigos, como nossos futuros pais, e eles também precisam nos escolher, nos aceitarem como seus filhos. E aí a família constitui, cada um vai constituindo a sua programação espiritual, aquilo que vai cumprir na Terra, tanto individualmente quanto em família. E naturalmente que você participa também, porque você vai confirmar essa escolha juntamente dessa família que vai se fortalecer na Terra quando todos nascerem e juntamente do amparo do seu anjo da guarda. E isso, para a gente cumprir, algo que o irmão Paiva Neto nos ensina nas sagradas diretrizes espirituais da religião do terceiro milênio, no volume 3º, na página 199, sob o título A Família. Olha que importante ele nos traz. A família, um dos principais alvos do anticristo nos tempos de transição apocalíptica que vivemos. O anticristo é tudo aquilo que é contrário aos valores de Jesus e tenta desviar a família dos seus melhores caminhos. Então, a família é o ninho sagrado que acolhe o espírito reencarnante e prepara os caminhos da sua jornada terrena. Por sinal, destacamos essas palavras de Zarur sobre a atenção que devemos dispensar aos pequeninos. Abre aspas. Preocupemo-nos com as crianças que agora estão reencarnando, crianças dignas de todos os cuidados neste fim de ciclo. Esses espíritos estão predestinados pelo próprio Jesus
a tarefa de grande transformação. Fechar aspas. Realmente, finaliza o irmão Pávio aqui nesse ponto, porque os tempos chegaram. Então, olha que tarefa importante, que a gente veio na humanidade e a família como um ninho sagrado para nos acolher, para todos nós abraçarmos juntos os ensinamentos do Cristo de Deus e fazermos o melhor pelos nossos entes queridos e, na verdade, por todo o planeta Terra, aproximando toda a grande família humanidade dos ensinamentos de Jesus cada vez mais. E Lucas, a questão da escolha do país, ela tem também um raciocínio semelhante à escolha da nossa própria família, porque tem a inspiração de Jesus, que sabe aqueles compromissos espirituais que a gente pode assumir, que a gente tem condições de assumir. O Divino Mestre inspira os amigos da espiritualidade superior, os nossos anjos da guarda, que vão nos ajudar na constituição da nossa missão na Terra, na elaboração desses compromissos espirituais, e mediante eles, qual país a gente vai precisar nascer. Não é uma escolha também que a gente faz sozinho, porque a gente vai nascer dentro de uma família. Então a gente vai morar no mesmo país, no mesmo estado, numa mesma cidade por um tempo junto daquela família. Então é uma escolha que você não fará sozinho. A gente não faz sozinho no mundo espiritual. A gente faz com a nossa família também, mediante esses compromissos que foram abraçados e o país ao qual vai incorporar da melhor maneira esses compromissos e o cumprimento da nossa missão, daquilo que a gente veio fazer de melhor por nós e por todo o planeta Terra. E para ilustrar isso, eu quero trazer um trecho de uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes no livro Conversando com o Seu Anjo da Guarda, a Agenda Espiritual, na página 123, uma mensagem dentro da Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na quarta revelação, a Religião Divina, que ele nos trouxe no dia 16 de abril de 2005, um sábado na cidade de Glorinha, no Rio Grande do Sul, por intermédio da sensitividade do cristão do Novo Mandamento de Jesus, Chico Perioto. Era próximo do dia de Tiradentes e também da data que a gente comemora o descobrimento do Brasil. E o Dr. Bezerra nos fala assim: bandeiras que se entrelaçam. Ao adentrarmos na semana das comemorações dos Inconfidentes Mineiros, cuja representação é o nobre Tiradentes, que viveu de 1746 a 1792, e do descobrimento do Brasil, pátria querida e estimada, na qual repousa o sentimento de fraternidade legítima, queremos saudar os brasileiros e também os estrangeiros da boa vontade de Deus, de todos os que se esforçam diariamente na redenção, na melhoria material, moral e espiritual da pátria do novo mandamento de Jesus revelado. Abre aspas. Amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Fechar aspas. Evangelho do Cristo segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, a Pátria Brasil. Corações espirituais felizes, pois as bandeiras da Legião da Boa Vontade e do Brasil compartilham sagradas junções de progresso ético entre as criaturas, aproximando os fluidos renovadores das cabeças que se unem, conduzindo o esforço santificante da renovação espiritual em plenitude. Então, olha a identificação de uma missão espiritual do novo mandamento de Jesus revelado, que nós precisamos levar cada vez mais a todos os povos, relacionada à pátria brasileira, a nossa estada aqui no Brasil, e a todas as nações também que compartilham desse grande compromisso espiritual. Mais uma vez agradecemos ao Leonardo Coelho, com 10 anos, e ao Lucas Santos, que tem 7 anos de idade. Eles moram em Paranaguá, no Paraná, pela pergunta à religião divina. A próxima questão vai ser feita pelas irmãs Helena e Luísa Cassuriaga Brunholo, de 7 anos, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Oi, eu sou a Helena, eu tenho 7 anos e eu moro em Porto Alegre do Rio Grande do Sul. E eu tenho uma pergunta: como que eu faço para sentir meu anjinho da guarda perto de mim? O meu nome é Luísa, eu tenho 7 anos, moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu tenho uma pergunta: depois que a gente morre, a gente encontra nossa família lá no céu?
Muito obrigado, Helena e Luísa, pelas importantes questões de vocês à religião do amor universal. Então vamos começar respondendo a Helena, que fala sobre como sentiu o seu anjo da guarda perto de si. Nós não enxergamos os nossos anjos da guarda com os olhos materiais, geralmente não enxergamos, mas a gente sente pelo coração, a gente sente pela nossa alma, quando estamos bem, quando estamos em paz, quando vamos fazer uma oração, aquele sentimento gostoso que vem no nosso coração, na nossa alma, é um sinal da presença dos nossos anjos da guarda. Tanto que Jesus, em seu Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 18, é um dos versículos do Cristo de Deus infalíveis. Ele nos ensina assim, Helena: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. E eu me recordo de uma história que o irmão Paiva Neto nos conta, que uma senhora ouviu esse versículo e se encontrou com o saudoso irmão Alziro Zarur, proclamador da religião divina, e ela estava triste, porque ela falou: irmão Zarur, eu não tenho a presença de Jesus comigo porque eu sou sozinho, eu moro sozinho. E o irmão Zarur falou: não, minha irmã, você tem você e o seu anjo da guarda. Então vocês são 2 e Jesus está no meio de vocês. Então quando nós estamos em nome do Cristo de Deus, minha querida, em nome do amor, em nome do bem, em nome da paz, em nome da fraternidade, quando nós estamos fazendo uma oração, ou mesmo quando a gente se sente inseguro, com medo diante de alguma coisa, mas a gente já lembra do Cristo de Deus, já lembra dos nossos anjos da guarda, a gente está em nome de Jesus. Temos a presença dele e naturalmente temos a presença do nosso anjo da guarda bem pertinho da gente. E os nossos amigos da espiritualidade, ainda dentro da Revolução Mundial dos Espíritos de Luz na Quarta Revelação, eles nos ensinam até maneiras da gente conversar com o anjo da guarda, com os amigos espirituais, para eles se aproximarem ainda mais. Uma dessas sugestões, o irmão Paiva traz no livro Jesus, o Profeta Divino, nas páginas 52 e 53, dentro do subtítulo Diálogo, única saída para a humanidade. Ele destaca uma mensagem do irmão Flecha Dourada de 5 de julho de 2008, no Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, e está na edição 102 da revista Jesus Está Chegando. Então, o que nos fala o amigo espiritual sobre esse diálogo com os anjos guardiães? Então, pensem assim: cadê meus amigos espirituais? Cadê meus anjos da guarda? Oi, está todo mundo aí? Estão? Então vamos fazer juntos o trabalho de Jesus. O que vocês querem que eu faça? Conversem com os espíritos de luz, e os espíritos de luz vão se aproximando. Tem de falar com eles. Conversem com eles sempre. Todo mundo fazendo isso, eles vão se aproximando mesmo. A grande saída para a humanidade é o ecumenismo, o respeito entre todos, inclusive o respeito junto aos nossos anjos da guarda, conversando, interagindo com eles. Mas como eu converso? Pode ser pelo pensamento, pode ser até falando em voz alta. A gente não precisa ter vergonha de expressar o que o nosso coração sente para a gente falar com Deus, com Jesus e com os nossos amigos espirituais, e a gente vai sentindo a presença deles cada vez mais. E a outra pergunta, a da Luísa, ela fala sobre se a gente vai encontrar os entes queridos no mundo espiritual. Geralmente a gente vai encontrar, Luísa. E tem entes queridos que se encontram no mundo espiritual, vão morar juntos, numa mesma cidade espiritual, que são chamadas de colônia, numa mesma esfera. Agora tem entes queridos que vão se encontrar, porém vão morar em esferas separadas, porque tem várias camadas, várias esferas do mundo espiritual, e de acordo com a nossa evolução, a gente vai habitar determinada esfera, determinada camada. Jesus nos ensinou isso, né? Que há várias moradas na casa do Pai Celestial. Mas mesmo que a gente more em esferas, em camadas diferentes, vão ter os momentos de encontro, de abraço, de conversa com os familiares no mundo espiritual, porque essa sustentação de amor entre os nossos corações vai ser fundamental para a gente continuar avançando na direção de Jesus. Agora, existe um gesto muito prejudicial ao espírito, e que nós vamos trazer por meio de um pensamento do irmão Paiva, que esse gesto, ele impede o encontro dos familiares no mundo espiritual. Então a gente destaca do blog paivaneto.com esse pensamento do presidente pregador da religião divina, que diz, abre aspas, o amor estabelece a simpatia, e esse é o atrativo que não perece, a graça eterna do espírito, nem a morte separa os que se amam, menos quando há suicídio, fechar aspas. Ou seja, quando a pessoa desiste, quando a pessoa abrevia a sua vida, ou ela tem
comportamentos que vão comprometer a sua saúde, hábitos que são negativos e que vão encurtar o tempo de vida dela na Terra, ela vai chegar numa situação de bastante sofrimento. No mundo espiritual, vai precisar de muito auxílio da parte de Jesus e não vai conseguir no primeiro momento encontrar com os seus familiares, vai precisar passar por todo um processo de recuperação. Mas geralmente a gente se encontra assim, e por isso, mediante essa consciência que a religião divina nos traz aqui, a importância da gente cuidar da nossa vida, da nossa saúde, amar as pessoas que estão à nossa volta, ajudá-las também. E se a gente sentir que não está bem, que está precisando de ajuda, vamos conversar com os nossos pais, com os nossos professores, com os orientadores das aulas de moral ecumênica, vamos recorrer a Jesus para conseguir sempre enfrentar as nossas lutas, os nossos desafios. Viram, Helena e Luísa, quantas coisas nós aprendemos a partir das perguntas de vocês? A Helena e a Luísa Cassuriaga Brunholo, de 7 anos, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A última pergunta de hoje, irmão Alain, vem da cidade de Manaus, no Amazonas. O Isaac Coelho da Silva tem 8 anos e vai fazer uma pergunta à religião divina. Deus está presente. Meu nome é Isaac Reiel, tenho 8 anos e moro em Manaus, no Amazonas. Eu queria saber como eu posso alcançar a proteção divina todos os dias, sendo soldadinho de Deus. Que legal, Isaac, a sua pergunta é muito importante, a gente ter essa proteção divina todos os dias. Jesus nos oferta ela, mas é importante fazermos a nossa parte. Por isso que o Divino Mestre, em seu Santo Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, versículo 41, no momento inclusive de muitos desafios, que ele estava prestes a ser preso, a ser crucificado, os discípulos ali muito apreensivos, amedrontados, e ele foi orar. E ele disse assim para os discípulos nesse momento: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Tentação é o erro humano, é o erro quando a gente se afasta das leis de Deus, que são leis de amor. Então, para que isso não aconteça, o que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, a prece, que vai nos colocar em contato com essa proteção divina cada vez mais. E aí a gente vai continuar. Eu recebi uma boa vibração na hora da prece, eu preciso continuar mantendo essa boa vibração no meu pensamento, no meu sentimento, no meu comportamento. Aí que vem a vigilância, o nosso trabalho no bem, o nosso empenho para que nos tornemos pessoas melhores a cada dia, e dentro do que nós estávamos falando aqui, da sintonia tríplice, o bom pensamento, a boa palavra e a boa ação, a sintonia tríplice com Jesus, que a gente aprende na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então, a ajudar os nossos amigos, respeitar os nossos pais, os professores, fazer o bem a todo momento, vão nos trazer esse efeito da oração somada à vigilância e aumentando então a nossa proteção divina, a nossa proteção espiritual. E um ponto muito importante em família é realizarmos um momento, além das orações diárias, estamos aqui acompanhando a comunicação 100% Jesus, é realizarmos semanalmente a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. Escolher um dia da semana, um horário com a nossa família para acompanhar e estudarmos juntos os ensinamentos do Cristo de Deus. E sobre isso, na revista Jesus Está Chegando, edição de número 107, de junho de 2010, nos fala o Dr. Bezerra de Menezes Espírito nessa mensagem às crianças e aos jovens, páginas 58 e 59, esse subtítulo, Cruzada do Novo Mandamento de Jesus nos Lares, nos diz o Dr. Bezerra. Ajudem seus pais, sempre harmonizando seus lares. Peçam a eles que façam preces em suas casas. Peçam a eles a cruzada do novo mandamento de Jesus em seus lares. Permaneçam na faixa vibratória, legionária da boa vontade de Deus, pois assim terão um desenvolvimento ainda maior nos assuntos de Jesus, nos assuntos celestiais. Não tenham receio de pedir em suas orações que os anjos da guarda limpem o ambiente onde moram, levando os irmãozinhos espirituais que padecem perturbações, que precisam ser recuperados, aos hospitais do espaço, pois às vezes eles se aproximam porque veem a luz do ambiente familiar de vocês e querem melhorar, mas nem sempre melhoram de imediato. E por isso precisam de tratamentos especiais, dos médicos também especiais existentes no mundo espiritual. Então a cruzada no lar
semanalmente como fator de iluminação da nossa casa e de auxílio até aos espíritos que precisam, e naturalmente que também a nossa frequência nas igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, participar todas as semanas das aulas de moral ecumênica, esse aprendizado e a vivência desses ensinamentos do Cristo na nossa família, no nosso dia a dia, vão aumentar, Isaac, todas as crianças e famílias que estão nos acompanhando, a nossa proteção divina e espiritual. O endereço da Igreja Ecumênica mais próxima de você, entre em contato conosco pelo WhatsApp da Comunicação 100% Jesus, o código 11 99 831 8195. Muito importante que você encontre o endereço mais próximo, porque aos sábados, por exemplo, temos esse espaço permanente mantido pela religião do terceiro milênio para a educação com espiritualidade ecumênica das novas gerações, as aulas de moral ecumênica. Então mande agora a sua mensagem e nossa equipe vai informar você. 99831-8195, código 11, ou ligue 0300 10 07 940. Agradecemos aos soldadinhos de Deus da LBV pelas perguntas, ao irmão Alain Mateus pelos esclarecimentos da religião divina. Esse foi mais um Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde.